13 de fevereiro de 2026. Hoje nós vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 15. O livro de Provérbios, para você que nunca leu, é um livro que nos fala a respeito de sabedoria. O objetivo de Provérbios é fazer que a pessoa leia e pense a respeito das decisões que tem tomado na sua vida. E o livro de Provérbios mostra quais decisões são melhores para que você encontre um caminho agradável durante a sua vida nessa terra. O livro de Provérbios é um livro curto, ele tem apenas 31 capítulos, então você consegue ler facilmente todos os meses. Nos meses com 31 dias, basta você ler o capítulo do dia, todos os dias, fazer as anotações, meditar e pôr em prática as melhores decisões. Tem um livro que diz que se você medita em Provérbios todos os meses, durante 2 anos, você toma decisões mais inteligentes e que se você fizer isso durante 5 anos seguidos, todos os meses, lendo, anotando e melhorando, a sua vida será próspera em tudo que você fizer. Nós fazemos a leitura de Provérbios aqui no canal desde 2023. Na seção das playlists, você encontra todos os capítulos de Provérbios lidos, meditados. Então você pode encontrar várias vezes a leitura de cada um dos capítulos de Provérbios. O mês de fevereiro é um mês em que a leitura é feita de maneira diferente. Como fevereiro tem 28 dias, nós lemos os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7, e com isso nós adiantamos 2 capítulos. Por isso que hoje é dia 13 e nós estamos lendo o capítulo 15. Vamos ler o capítulo 15, que tem como tema principal a importância das nossas palavras. Como você usa as suas palavras? Você é uma pessoa agressiva? É uma pessoa de pavio curto? Uma pessoa que não leva desaforo para casa? Uma pessoa que, quando tem que corrigir alguém, corrige com raiva, com agressão, não com amor e com paciência? Se você tem agido assim, é tempo de repensar a forma da sua comunicação. Veja o versículo 1. A resposta delicada acalma o furor. Quando uma pessoa está com raiva, furiosa, e você consegue falar de forma suave, com calma com a pessoa, você consegue acalmar a pessoa. Você tira a pessoa de fazer uma coisa errada e coloca a pessoa no caminho certo. Mas a palavra dura aumenta a raiva. Agora, uma pessoa que, ao invés de ter uma palavra suave, uma palavra delicada, responde com o mesmo tom de gritaria, ou até ergue mais a voz, só consegue aumentar a raiva. Veja como você lida com as situações de estresse no dia a dia. Tendo calma, você consegue acalmar as pessoas à sua volta. Se o outro está falando muito alto, então é tempo de você abaixar o tom e falar: vamos falar em paz. Vamos diminuir o tom. Quando você faz isso, você consegue uma conversa melhor e uma conversa mais saudável. No seu relacionamento conjugal, você é da pessoa que começa a discussão ou você é a pessoa que traz a paz, que apazigua a questão? No seu trabalho, na conversa com os colaboradores, como você trata isso? Como tem sido a sua liderança?
pense a respeito do modo como você usa a palavra, do modo como você se comunica, como você fala com as pessoas. Versículo, a resposta suave, tratar as pessoas com sabedoria, tratar as pessoas com a palavra suave é melhor. Se você não sabe o que dizer, não saia berrando, gritando, sendo emocional, sentimental. Nunca responda quando você está com seus nervos à flor da pele. Você vai dizer muitas bobagens, você vai gritar e dizer coisas indevidas e depois não tem como você consertar aquilo que você já falou. Se você percebe que está muito nervoso, deixe a conversa para depois. Diga: agora não é hora de ter essa conversa. Versículo 2: As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Então é tão bom quando você escuta uma pessoa que só fala coisas sábias, coisas inteligentes. Quando você vê uma pessoa só falando de coisas inteligentes, tomando decisões inteligentes, resolvendo os problemas com conhecimento, você fica animado, você fica alegre de ver aquilo. Então o versículo 2 está dizendo: o tolo só diz bobagens. O versículo 2, numa aplicação prática, escolha as pessoas que andam perto de você. Ande com as pessoas sábias, inteligentes, que sabem como resolver os problemas e você vai começar a ter alegria de ver como é bom andar com as pessoas que sabem o que estão fazendo. Verso 3. Esse versículo 2 parece óbvio, mas tem pessoas que andam com pessoas que vivem batendo a cabeça e tomando a decisão errada, e mesmo assim elas dizem: mas a pessoa é muito legal, eu gosto de andar com essa pessoa. Por que que você vai andar com uma pessoa que vive batendo a cabeça e tomando decisões erradas? A pessoa pode ser muito legal, mas ela vai levar você para o pior caminho e vai levar você para os caminhos que você vai ser a pessoa que vai ficar batendo a cabeça. Então é melhor ficar longe, por mais que a pessoa seja legal. Tem muitas pessoas que são legais e que vivem batendo a cabeça por causa da sua teimosia. Que você seja sábio, ande com uma pessoa sábia, porque aí sim você vai encontrar os caminhos certos para a sua vida. Versículo 3: O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. O versículo 3 fala sobre a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele vê tudo o que acontece. Você pode praticar o mal e pensar: ninguém está vendo. Mas Deus vê. E no tempo certo você colhe aquilo que você plantou. Então plante o bem, porque Deus está vendo também o bem que você está fazendo e você receberá a recompensa por tudo aquilo que você fizer. 4. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém, as palavras cruéis desanimam a gente. O versículo 4 informa o poder da palavra. Quais são as palavras que você fala? São palavras bondosas ou são palavras cruéis? As palavras cruéis desanimam a gente, mas as palavras bondosas nos dão vida nova. Tem pessoas que dizem para elas mesmas palavras cruéis. Elas se olham no espelho e falam: como eu sou horrível, como eu não tenho força. Eu nasci numa família horrível. Eu não sirvo para nada. Tudo que eu faço dá errado. Essas palavras são palavras cruéis. Você está falando, o seu cérebro está escutando e você está consolidando raízes que carregam você para baixo. Diga palavras bondosas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, não me faltará saúde, não me faltará sabedoria, não me faltará inteligência, não me faltará o que eu preciso para alcançar aquele resultado que eu preciso. Então, Deus, ele sabe
como dar para cada um de nós as bênçãos que Ele tem preparadas para nós. Não diga palavras cruéis. Diga palavras de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Deus ama a sua vida. Então diga palavras boas. E diga palavras boas para você e também para as pessoas à sua volta. Versículo 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Os nossos pais são as primeiras pessoas que querem o nosso bem. Então, primeiro, escute o que o Pai do céu ensina. Nós temos dois pais. O Pai, Deus, que nos criou. Se você despreza a palavra de Deus, o que o Pai dos céus nos ensina, você é tolo. Mas se você aceita a correção da palavra de Deus, você é sábio. E aceite também a correção do seu pai. Esse pai pode ser a sua mãe, o seu padrasto, a sua madrasta, o seu tio, sua tia, o seu avô, a sua avó, a pessoa que cuidou de você. Essa pessoa se preocupa com você. Escute os conselhos. Talvez você tenha um pai ou uma mãe que fazem coisas erradas. Mas mesmo quando eles fazem coisas erradas, eles vão mostrar o caminho certo. Ah, mas o meu pai e minha mãe mostram o caminho errado para mim. Se eles estão mostrando o caminho errado, escute primeiro o Pai dos céus e ande no caminho certo. E seja uma luz para que o seu pai e a sua mãe se arrependam do caminho errado e possam ser alcançados para o reino de Deus. Então, quem despreza o que o pai ensina é tolo. O pai primeiro é Deus. Escute primeiramente a Deus. Entre o que o Pai dos céus ensina e o que o seu pai biológico, a sua mãe ou seu padrasto ensinam, fique com o que Deus ensina. Mas, se o seu pai e a sua mãe são pessoas que seguem a Deus, escute o conselho de Deus e preste atenção quando o seu pai e a sua mãe que seguem a Deus e que ensinam um bom caminho a você, o que eles estão dizendo. Eles podem ser pessoas que estão dando os sinais, o caminho que é melhor para você. Avalie, pelo menos, o que o seu pai e a sua mãe estão dizendo. Nem sempre aquilo que o seu pai e a sua mãe diz é o melhor caminho para você. Mas tudo que eles falam, você precisa pensar e considerar e avaliar, porque a intenção dos nossos pais biológicos, ou até mesmo aqueles que são os adotivos, ou o padrasto ou a madrasta, quando estão realmente preocupados com você, eles querem o seu bem. Então, avalie o que eles estão falando. Mas entre um conflito entre o que eles falam e o que Deus ensina, fique com o que o Pai do céu ensina. Porque o Pai do céu vem primeiro, porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe muito mais do que o seu pai biológico, do que o seu padrasto, do que a sua madrasta, o seu tio, a sua avó, do que qualquer pessoa. Versículo 6. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. O homem direito é o homem honesto. Ele consegue a sua prosperidade fazendo a coisa certa, então não há problema nenhum. Agora, o lucro dos maus traz dificuldades, porque o lucro vem do que é ilícito. Não ande com pessoas que ganham dinheiro fazendo coisas erradas. Você corre o risco de uma prisão, corre o risco de até de uma morte, dependendo de como a pessoa ganhou aquele dinheiro. 7. Quando sabes, e essa questão de morte fala também sobre o ambiente. Veja quem são as pessoas com quem você anda, quais os ambientes você tem frequentado. Ande com pessoas honestas, corretas, justas, para que você cresça na sabedoria e encontre o caminho certo. 7. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Os sábios têm o conhecimento. Eles falam com o conhecimento, eles vivem com base no conhecimento. Então ande com os sábios. Agora, isso não acontece com os tolos. Os tolos espalham o quê?
as suas tolices. Fique longe dos tolos. 8. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Existem pessoas como a mulher de Provérbios capítulo 7. Quem leu Provérbios capítulo 7, lembra, lá está escrito sobre a mulher adúltera. Uma mulher que era casada e que sempre que o marido viajava, ela saía com roupas chamativas, com perfumes, buscando um jovem para poder adulterar. Você lê essa história em Provérbios, no capítulo 7. Lá está escrito que a mulher adúltera, ela é espalhafatosa, ela é chamativa, escandalosa. E lá em Provérbios 7, a Bíblia conta que essa mulher encontrou um jovem. E ela disse para o jovem o seguinte: eu já paguei os meus votos. Eu estou limpa diante de Deus. Então agora venha na minha casa. Vamos passar a noite inteira felizes. Lá em Provérbios 7, nós vemos uma mulher que adultera, mas ela vai até o templo, faz sacrifícios a Deus. Então, essas pessoas, elas existem hoje. Existem pessoas que frequentam a igreja, são casadas, mas estão traindo o marido ou a esposa com outras pessoas que são da própria comunidade da igreja. Ah, é horrível ouvir isso, mas como pregadores da palavra, nós precisamos falar daquilo que acontece no dia a dia. Não pense que todas as pessoas que estão na igreja são pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. O próprio Jesus orientou os discípulos, dizendo: não fiquem escandalizados. É impossível não acontecer escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então Jesus disse que haveria escândalos. Já nos tempos antigos havia escândalos. E Jesus disse: o joio cresce junto com o trigo. Se você nunca viu o joio e o trigo, procure no Google uma imagem. Coloque assim: imagem de joio e trigo. E olhe a foto. Você vai ver que é muito parecido. Eu pesquisei aqui um vídeo sobre o joio e o trigo. Vamos assistir juntos aqui a diferença entre o joio e o trigo. Joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mademi. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruta Tá nenhuma. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. Então você viu ali na imagem que o joio e o trigo são muito parecidos, mas o joio não produz fruto, enquanto que o trigo produz o fruto. E Jesus fez essa comparação, dizendo que o joio cresce junto com o trigo. Se você corta o joio antes do tempo, você destrói o trigo. Então você tem que deixar o joio crescer com o trigo e só na hora da colheita que você faz a separação. Então aqui o versículo 8 diz: o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Lá em Mateus, no capítulo 6, está escrito que se você for ofertar e lembrar que tem uma mágoa, que tem alguma coisa contra o seu irmão, que primeiro você tem que voltar e se reconciliar com ele e só depois ofertar, porque Deus não nem aceita a oferta de quem não perdoa. Então o versículo 8 aqui diz: o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. Se você quer ofertar na casa de Deus,
lembre de perdoar as pessoas. Se você tem feito coisas erradas, lembre que Deus está vendo qual a diferença entre o joio e o trigo. Você pode achar que ninguém está vendo, mas lembra aqui do versículo 3, veja aqui no topo da tela. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Ele sabe quem é joio e quem é trigo. E no 8, o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. 9. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ele ama a quem faz o que é direito. Veja que Deus ele detesta a maneira de viver dos maus. Ele detesta aqueles que são hipócritas, que se fingem, mas não fazem a coisa certa. 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Veja, aceite a correção. Deus corrige aqueles a quem ele ama. E se você está no caminho do bem, continue no caminho do bem. Se você desviar desse caminho, o castigo é severo. 11. Se o Senhor, quantas pessoas se desviaram do caminho de Deus? Depois se arrependeram amargamente quando voltaram, porque deixaram os convites do mundo enganá-lo. Não se deixe enganar. 11. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Deus conhece os nossos pensamentos. Nós lemos em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que nós devemos cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se transformam em palavras e palavras ganham corpo em atitudes, em comportamentos. Então cuide bem dos seus pensamentos. 12. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Não seja vaidoso de pensar que sabe tudo. Busque sabedoria. 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. O versículo 13 está dizendo o seguinte: se você seguir com alegria, você vai ter beleza no rosto. Se você seguir na tristeza, você vai viver uma vida de abatimento. Veja, vamos ler os versículos 13, 14 e 15 juntos. 14. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Lendo esses 3 versículos juntos, o 13, o 14 e o 15, nós podemos tirar uma lição. O sábio, ele sempre procura aprender. Os tolos, eles estão satisfeitos em viver com a sua ignorância. O sábio sempre procura aprender. Então o sábio, ele procura viver de maneira feliz. Ele procura viver de maneira alegre. Agora pegue o versículo 14 e aplique no versículo 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. O sábio, ele avalia o seu coração. O sábio avalia os seus sentimentos. E o sábio, quando percebe que está sendo carregado de tristeza, ele toma uma atitude. Ele começa a pensar: o que eu posso fazer para vencer essa tristeza? Porque se eu me deixar levar pela tristeza, eu vou viver uma vida de abatimento. E aí, entrando no versículo 15, todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Se eu me deixar levar pela tristeza, os meus dias, todos os meus dias, vão ser muito difíceis. Agora, a segunda parte do versículo 15. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Então, o sábio, ele avalia. Ele fala: eu tenho uma decisão. Eu decido se eu vou viver uma vida alegre ou se eu vou viver uma vida de tristeza.
Aí as pessoas que são sentimentais, que são emotivas, que se movem apenas pelas suas emoções, elas vão dizer: mas é que eu estou muito triste, mas é que eu estou aqui com uma lamentação muito grande. E aí elas começam a se isolar, elas ficam num canto e elas começam a ficar ali alimentando a tristeza. E aqui os versículos 13, 14 e 15, quando você lê esse bloco de versículos junto, você diz assim: não, eu tenho uma decisão, ser sábio ou ser tolo. O sábio, ele procura aprender. Os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. O que é ignorância? Não saber nada a respeito de um assunto. Então o tolo ele fala: mas é que eu estou muito mal mesmo, eu não vou fazer nada aqui. Ele fica satisfeito com a ignorância e não saber nada. O sábio, quando ele passa por uma situação difícil, quando ele está com tristeza, ele fala: da onde que vem essa tristeza? Por que que eu estou triste? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Será que essa tristeza veio porque eu tomei uma decisão errada? Se eu tivesse feito isso desse jeito, eu teria dado essa, esse resultado ruim, esse resultado negativo? O sábio, ele procura aprender. E o sábio, ele procura entender a ele mesmo, ter autoconhecimento para não errar mais. E ele procura, ele se volta para buscar a alegria, para a vitória. Então, os versículo 13, quando ele fala assim: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida, ele está dizendo: com a alegria você vai ser mais feliz. Ah, isso é óbvio. Sim, mas não é tão óbvio. Na aplicação prática, significa busque a alegria. Se você cair em uma situação de tristeza, alguma coisa que não está indo bem, vá atrás de conselhos, busque como sair dessa situação. É isso que o versículo 13 está dizendo. Porque tem pessoas que se enterram na tristeza e falam: ah, é assim mesmo, tem que dar tempo ao tempo. Então, não fique com o tempo parado. Use o tempo para pensar como sair dessa situação. Agora o 15. Todos os dias, o 14. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Quem fica satisfeito com a própria ignorância, ignorância é não saber nada sobre um assunto. Quem não vai atrás leva muitos anos sofrendo com a mesma coisa, quando poderia ter buscado sabedoria, conselho para sair daquela condição. Agora o 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Se você corre atrás de como encontrar a solução do problema e busca crescer e alcançar a alegria, os dias serão mais fáceis. Agora o versículo 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. O versículo 16 não está dizendo que todo rico é infeliz. Ter dinheiro, ter riqueza, ter prosperidade é ótimo. Quando você tem riqueza, quando você tem dinheiro, quando você tem prosperidade, você pode ajudar as pessoas, você pode ter uma vida melhor, você pode dar uma vida agradável para sua família. Mas o versículo 16 está dizendo que se for para ser uma pessoa que só tem dinheiro e não tem comunhão com Deus, e muitas pessoas têm muito dinheiro, mas são pessoas intragáveis. São pessoas que avaliam outras pessoas pelo que elas têm. São pessoas que desonram a esposa, desonram o marido, porque elas falam assim: eu sou muito rico. Conheço histórias de maridos muito ricos que adulteram e dizem: sou eu que pago todas as contas, o que ela quer mais? Eu estou dando provisão, ela tem que estar feliz. E também conheço mulheres que começaram numa carreira e de repente começaram a ganhar muito mais do que o marido. E aí começaram a tratar o marido como se o marido fosse ninguém. A mulher começou em um negócio, começou a ficar muito rica, começou a ter uma ascensão muito rápida na carreira,
E aí começou a olhar para o marido, que era o marido que cuidava dela e sustentava ela no começo do casamento, e começou a dizer assim: ah, você não me dá nenhuma alegria, porque você ganha menos do que eu. E aí abandonam o casamento, considerando que o marido ficou sem valor. Então, nesses casos, a pessoa tem muito dinheiro, mas a pessoa perde os valores. Então, o versículo 16 está dizendo: é melhor ser pobre e temer a Deus. A ideia do versículo 16 é que antes de qualquer coisa nessa vida, o maior valor é ter a Deus, ter o temor ao Senhor, ter Deus em primeiro lugar. Porque se nós temos Deus em primeiro lugar, nós vamos honrar os nossos pais, vamos honrar o nosso casamento, vamos cuidar bem dos nossos filhos, vamos saber usar a riqueza para ajudar o próximo, mantendo o casamento. Mas quando nós esquecemos de Deus, o dinheiro pode ser a raiz da destruição. A raiz do marido que fala: sou eu que pago todas as contas, então ela tem que deixar eu sair com quem eu quiser. Da mulher que consegue uma ascensão na carreira muito grande e começa a dizer para o marido: você não tem valor nenhum. Sendo que foi o marido que cuidou dela até ela conseguir chegar naquela ascensão. Então, a riqueza sem o temor a Deus traz a infelicidade. Versículo 17. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe o ódio. Então, aqui o versículo 17 está falando sobre a importância do amor dentro de casa. E também lembra da questão da riqueza. Você tem a melhor carne, você tem muita riqueza, mas existe o ódio entre as pessoas. No caso da mulher que, por exemplo, está sendo traída pelo marido que fala: eu estou trazendo o melhor para dentro de casa. Então adianta comer a melhor carne onde existe o ódio, onde existe a divisão, onde existe a guerra, a separação. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe o ódio. O versículo 17 mostra um reforço aqui do versículo 16. É melhor ser pobre, é melhor estar em uma condição mais humilde, com verduras, na companhia de quem a gente ama, tendo temor a Deus, do que ser rico e infeliz, do que comer a melhor carne, onde existe o ódio. 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O versículo 18 está dizendo: não ande com pessoas de mau gênio. Não ande com pessoas que vivem criando problemas em tudo. Ande com pessoas pacientes, porque a pessoa que tem paciência traz a paz. 19. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. Se você for uma pessoa acomodada, se você for uma pessoa que não tem iniciativa, se você for uma pessoa que tem que ser mandada, então a vida vai ser mais difícil. Mas aquela pessoa que é diligente, que tem iniciativa, que busca aprender coisas novas, que busca aplicar o seu tempo em alguma coisa útil que gere rendimento, então essa pessoa não encontra dificuldades. A vida é difícil quando a pessoa é acomodada, quando a pessoa não tem iniciativa, quando a pessoa não é diligente no que faz. Tudo que faz, faz com preguiça. Agora, quem faz com dedicação e sempre tem iniciativa, e sempre está buscando novas fontes de rendimento, a vida não é tão difícil. Versículo 20. Então, esse versículo 19 é uma reflexão para as pessoas que dizem: mas a vida é muito difícil. É muito difícil ou você não está se aplicando totalmente em aprender coisas novas? Às vezes, você trabalha muito e você fala: mas eu sou trabalhador, eu trabalho tanto e não prospero. Então é hora de mudar de negócio. É hora de estudar e procurar uma colocação melhor. Versículo 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Então aqui o versículo 20, ele nos mostra que, como pais, devemos educar bem os nossos filhos.
é responsabilidade nossa como pais cuidar bem dos filhos, para que eles aprendam o caminho do Senhor e andem no caminho certo, porque aí eles vão trazer alegria. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas antes dele ser sábio, cabe ao pai ensinar o filho no caminho da sabedoria. Então, use o seu tempo educando o seu filho, a sua filha, no caminho certo, para que eles possam trazer alegria no futuro. Agora, o filho sem juízo despreza sua mãe. Se você não educa o seu filho nos caminhos certos, depois ele vai trazer a tristeza. 21. E esse versículo 20 também tem uma segunda aplicação. A primeira aplicação: pais, eduquem os filhos. A segunda aplicação: mesmo que o seu pai, a sua mãe, a pessoa que cuidou de você, não tenha ensinado o caminho certo, hoje você tem pleno juízo, hoje você pode decidir o caminho que você vai seguir. Não seja uma pessoa que diz, andou a vida inteira no caminho errado, então eu vou fazer as coisas erradas. Você, depois que ganha sua autonomia, tem autorresponsabilidade. Você pode mudar a sua rota, a sua história e fazer a coisa certa. Então, mesmo que o seu pai e a sua mãe tenham ensinado o caminho errado, você tem um pai que está no céu. O filho sábio dá alegria ao seu pai. Considere que Deus é o nosso primeiro pai. É dele que vem a nossa vida. Então, o filho sábio dá alegria ao seu pai, dá alegria a Deus, sendo sal e luz para o pai biológico, para a mãe biológica, para o padrasto, para a madrasta, nos casos em que eles não servem como exemplo. O sábio, ele dá alegria para o seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O filho sem juízo, os que não têm juízo desonram o pai e a mãe. O quinto mandamento é honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias na terra. Então, esse mandamento de honrar os pais o que significa honrar o pai e a mãe? Significa, mesmo que eles tenham feito coisas erradas, perdoá-los e seguir um caminho certo, para que eles tenham alegria, mesmo que eles tenham errado com você. Isso é honrar. É você dizer assim: erraram comigo, mas mesmo assim, eu encontrei o caminho de Deus e eu vou trazer alegria para esse pai, para essa mãe, e vou ser uma ferramenta de Deus para que eles venham para o caminho certo. Versículo 21. O tolo se diverte com as suas tolices. E uma outra coisa aqui. Talvez você diga assim: não vale a pena ser um filho bom para esse pai ou para essa mãe. Isso não fala sobre o seu pai ou sua mãe. Isso fala a respeito de você, sobre quem você quer ser. Qual tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa vingativa que reflete o mal que recebeu? Ou uma pessoa de luz que conseguiu, pela sabedoria, entender: eles erraram porque foi o melhor que tinham, mas eu posso ser melhor e eu posso reescrever a minha história e fazer melhor. Pense, é sobre você e sobre quem você se torna. Não é sobre o pai ou a mãe que fizeram algo errado com você. Versículo 21. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Então o tolo faz a coisa errada, acha divertido, até que um dia ele paga o que ele fez. O sábio faz o que é certo porque no longo prazo ele sabe que ele vai encontrar o resultado, um bom resultado na vida dele. 22. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Quando você escuta um conselheiro, uma pessoa que tem mais experiência em relação àquele assunto que você não sabe nada, você encontra o sucesso. Você precisa aprender sobre finanças. Você vai conversar com pessoas que trabalham com isso.
Você precisa aprender sobre a palavra de Deus. Você vai andar com pessoas que estudam a palavra de Deus. Você quer saber a respeito de qualquer assunto? Você deve buscar conselhos com as pessoas que têm experiência naquilo. Elas vão saber o caminho certo. E sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, existe o sucesso. Em Provérbios 9, nós lemos que a sabedoria tem 7 pilares. A instrução, a sabedoria começa com a curiosidade. As pessoas buscam instrução. Depois o conhecimento. Na busca por informações, as pessoas adquirem conhecimentos. Depois os conselhos. Com os conhecimentos que você tem, você fala com conselheiros, que são pessoas experientes a respeito daquele assunto. E os conselheiros conseguem tirar as dúvidas. E aí você anota as suas informações da instrução, seus conhecimentos, os seus conselhos e usa o quarto pilar da sabedoria, que é a inteligência, que é usar o seu raciocínio, seu esforço para aprender aquilo que você se instruiu, de conhecimentos que você adquiriu e de conselhos que você ouviu, e aí usando o seu esforço, o seu raciocínio, a sua inteligência, você passa a chegar no quinto nível da sabedoria, que é o entendimento. Você entende aquele assunto. Com o entendimento, você chega no sexto nível, que é o discernimento. Discernimento é quando eu tenho clareza sobre como resolver um problema. E tendo clareza, discernimento, eu consigo ter a sétima coluna da sabedoria, que é a prudência. Então a prudência é aquela capacidade mais alta da sabedoria, que você consegue tomar a melhor decisão. Um exemplo, comer feijoada é bom, mas se você come uma feijoada à meia-noite, faz mal. Então é mais prudente você deixar a feijoada para o almoço. Então isso é prudência, a capacidade de você tomar a melhor decisão para cada situação da vida. O 22 fala: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. 23. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Então veja, o versículo 23 fala sobre o poder da comunicação. Como nós falamos aqui, Provérbios 15, ele tem um dos temas principais é essa questão de como você fala, quando você fala, em que tom você fala, como você conversa com as pessoas ao seu redor, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus colaboradores, com seus colegas, como com seus vizinhos. Você é uma pessoa que estoura rapidamente, que estoura facilmente. Uma outra coisa aqui do versículo 23. O que você fala? São palavras boas ou palavras cruéis? O que você fala para você mesmo? Isso também é uma coisa importante. Então, saber dar uma resposta é uma alegria. Saber dar uma resposta para você mesmo. Para você mesma. Ah, eu estou triste aqui. Como que eu respondo a essa tristeza? Aquilo que nós lemos aqui no versículo 13, 14 e 15. Sobre a alegria embeleza o rosto, quem é sábio procura aprender, o versículo 14 e o 15, todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Aqui no versículo 23, saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa, tanto quando eu falo para os outros a palavra certa na hora certa, como também quando eu falo a palavra certa na hora certa para mim. Quando eu me encontro triste, eu digo, por que estar triste? O que fazer para sair dessa situação? Eu estou dando uma resposta para o meu organismo, para a minha vida. Dê boas respostas para você. Quando você quiser se abater, quiser sentir tristeza, quiser desistir. Diga, declare, eu sei que eu vou vencer. Declare a palavra de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. 24. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Veja, a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte. Ela não aceita se abater. Ela sobe pela estrada da vida, ela olha para cima. 25. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva.
O versículo 25 está dizendo que o orgulhoso é derrubado porque o orgulhoso começa a contar vantagem, ignora os conselhos, pensa que sabe tudo e de repente ele não vê os seus pontos fracos e ele cai. Agora, a viúva simboliza a pessoa vulnerável, a pessoa que depende de Deus. A pessoa que depende de Deus, ela acaba recebendo a proteção, porque ela pede a Deus ajuda, ela pede a Deus o conselho, ela fica na dependência de Deus. Então o Senhor protege a propriedade da viúva, mas ele derruba a casa dos orgulhosos. O orgulhoso, ele não vê as suas fraquezas e acaba tropeçando. 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Então, os pensamentos dos maus já são suficientes para fazer Deus abominar esses pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Vamos lembrar de Provérbios 4:23. De tudo o que você precisa cuidar, cuide bem do seu coração, porque é dele que vêm as saídas da vida. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente no coração, que se você não trata, aquilo pode levar você ao mal. Uma pessoa que não perdoa, por exemplo, ela fica sobrecarregada de mágoa, de dor, quando o perdão simplesmente libera todo tipo de mal e a pessoa fica livre, aliviada. Então, os pensamentos dos maus são coisas que Deus detesta, mas ele gosta de palavras bondosas. 27. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. Então veja, buscar a riqueza com desonestidade coloca toda a família em risco. Agora, quem odeia o suborno viverá mais. Suborno é aceitar o dinheiro para fazer a coisa errada. Quem odeia fazer a coisa errada, não aceita dinheiro para fazer a coisa errada, mas sempre anda no caminho certo, viverá mais. 28. O suborno é um dinheiro que não vale a pena. Você ganha dinheiro agora para fazer alguma coisa errada e aquela coisa errada em algum momento vai aparecer. 28. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Veja mais um versículo sobre como você responde. Quem responde com pressa, responde logo, acaba mal, acaba falando que não deve. Veja, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. 29. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Deus, ele fica longe de quem pratica o mal. Ele só ouve o trigo, aqueles que realmente andam com ele. 30. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. O versículo 30 fala sobre seus ambientes. Ande com pessoas que querem o seu bem. Ande com amigos. Tem aquele amigo que fala que é seu amigo, mas sempre que você conta que quer fazer alguma coisa, ele fala assim: ih, não vai dar certo. E essa pessoa não é seu amigo. É uma pessoa que é um inimigo disfarçado de amigo. Agora, um olhar amigo alegra o coração. O amigo, ele ajuda você. Então preste atenção com quem você tem andado. O versículo 30 fala sobre cuidado com seus ambientes. Um olhar amigo alegra o coração. Mas se você anda com pessoas que são seus inimigos, isso vai trazer tristeza para a sua vida. E uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Com quem você tem andado? Pessoas que só têm palavras ruins, palavras negativas, má notícia o tempo todo? Saia desses ambientes. Procure ambientes com pessoas amigas, que tragam boas notícias. 31. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem aceita a repreensão justa, não aceite qualquer crítica. Tem a crítica que vem só para diminuir você. Essa você não aceita. Agora, a repreensão que é justa, a crítica que você vê que é construtiva, se você aceita, você andará na companhia dos sábios. 32. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio.
E o 33, quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Quem temer ao Senhor é ter absoluto respeito pelo Senhor. Quem tem absoluto respeito pelo Senhor e coloca Ele em primeiro lugar, está aprendendo a ser sábio. E quem é humilde é respeitado. O arrogante, o orgulhoso, ele desonra as pessoas, ele acha que é superior aos outros. Mas o humilde, ele ouve as pessoas, ele trata bem as pessoas, ele considera as pessoas. Então, quem é humilde é respeitado. Essa é a meditação de Provérbios 15. Você viu que tem muitos versículos que falam sobre a nossa comunicação, como que você responde às pessoas. E também tem muitos versículos que falam como que você reage em relação à alegria na vida. Você se entrega para a tristeza e os seus dias são todos dias maus, ou você decide buscar a sabedoria, buscar os conselhos. Nós lemos aqui que fala muito sobre ouvir os conselhos a respeito, aceitar a correção dos sábios e ir atrás da alegria. O caminho do sábio é para cima, a estrada é para cima, é para melhorar o caminho, melhorar as decisões. Essa é a meditação de Provérbios 15. E agora quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que, vendo que todos nós estamos cheios de pecados, Ele enviou Jesus para que Jesus anunciasse o reino de Deus e morresse numa cruz. E todos aqueles que aceitam o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, recebam a salvação. A salvação significa que você recebe o perdão dos seus pecados e que você passa a ser do reino de Deus, você passa a ser um filho, uma filha de Deus. Para você ser filho de Deus ou filha de Deus, a Bíblia fala que você tem que receber a Jesus, que você tem que aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus quer dizer que você reconhece que você tem pecados. Então você fala, eu aceito Jesus como meu único Salvador, porque eu sei que Ele morreu por mim e que eu tenho pecados, e que quando eu aceito Ele, os meus pecados são perdoados. Então eu passo a fazer parte do reino de Deus. Então agora você pode fazer essa oração de confissão. O que é uma oração de confissão? Você liga o seu pensamento com Deus e você faz essa oração, pedindo para Jesus estar na sua vida, entrar na sua vida agora. Então faça essa oração de confissão. Diga a frase 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Todas as orações são feitas em nome de Jesus porque Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou e agora ele está à direita de Deus e ele ouve todas as nossas orações, leva ao Pai e por isso nós recebemos as respostas de Deus, porque Jesus intercede por nós. Se você tem na sua casa algum santo, imagem ou algum amuleto, coloque num pacote e coloque fora da sua casa. Agora você recebeu a Jesus. Você recebeu o próprio Deus e você recebeu o Espírito Santo. Veja que na frase 2 você pediu, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Então agora você tem o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus morando em você. Então esse Deus que criou os céus e a terra, já agora ele mora em você pelo Espírito Santo. Quando você orar, peça a Deus respostas para as dúvidas que você tem. Ele vai responder você no coração. Você vai sentir no coração. Faça assim, meu filho. Faça desse jeito, minha filha. Não faça isso. Não ande com essa pessoa. Pode ir, porque eu estou com você. Você vai ouvir o Espírito Santo te trazendo orientações. Comece uma vida de oração 24 horas por dia. Você está no trânsito,
Vá orando. Você está lavando a roupa, lavando a louça, fazendo as coisas que você está ali cumprindo uma tarefa. Lembre sempre de estar falando com Deus. Ele vai mostrar a você cada dia mais o caminho certo para que você cumpra o seu propósito. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Deus, pela leitura de Provérbios 15. Pedimos que o Senhor venha nos dar paciência para que possamos ter a resposta suave, a resposta calma, a palavra certa no tempo certo, para que possamos trazer alegria e transformação nos ambientes que frequentamos. Pedimos agora que o Senhor venha nos dar força para ter alegria, que não venhamos nos abater, nunca nos entregar para a tristeza, mas sempre ter a confiança e a certeza de que o Senhor está à nossa frente, trazendo a certa direção e o conselho que precisamos. Nos apresenta pessoas novas, nos apresenta ambientes novos, nos ajuda a deixar para trás as pessoas que devem ficar para trás e os ambientes que devem ser abandonados. Nos ajuda a escolher os ambientes certos, a andarmos com as pessoas certas, a encontrarmos ideias novas, a encontrarmos resultados, caminhos novos e a obtermos resultados novos. Resultados que nos tragam alegria, satisfação e testemunho do seu amor e da sua bondade sobre nós. Faz assim, salva toda a nossa casa e família, liberta os que estão enfermos, trazendo saúde, e ajuda os que estão viciados a receberem força para abandonarem o vício, e se alguém está preso na família, parente ou amigo, que o Senhor leve os grupos de evangelismo para que eles aceitem a Cristo e saiam de lá já transformados para frutificar para o reino de Deus. Assim nós oramos agradecidos, amém, e graças a Deus, amém.